pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as minhas experiências quanto às entrevistas que eu fiz aqui em Vila de Quebec. Esse é o segundo vídeo que eu gravo porque minha câmera tá tendo aí alguns problemas, então esse vídeo eu tô gravando pelo celular e eu espero lembrar tudo que eu falei no outro vídeo, porque, gente, o outro vídeo tava, sei lá, acho que 15 minutos. E agora eu não lembro mais o que eu falei no outro vídeo. Mas enfim, eu sei sobre o tema, então é sobre ele que eu vou falar. Caso você não me siga no Instagram, vou pôr aqui embaixo para vocês verem o nome. O que acontece? Tem 2 semanas que eu postei esse vídeo aqui, vou pôr aqui do ladinho, falando que eu tinha acabado de sair de uma entrevista e que eu tava trocando de empresa. Enfim, e aí todo mundo perguntou, pô, mas como que é as entrevistas aí? Me fala um pouco, tal, não sei o quê. E aí eu me toquei que as entrevistas aqui são diferentes das entrevistas do Brasil, e aí eu quero tentar explicar pra vocês com base nas minhas experiências, viu, gente? Tenho que enfatizar isso porque são sobre as minhas experiências. Não sei se é desse mesmo jeito para todas as outras áreas. Minha área é a área de TI na parte de gestão de projetos, ok? Bom, bora lá. Bom, gente, para começar, eu tive algumas dicas de um amigo meu que ele tem uma empresa. Quando eu cheguei aqui em Quebec, ele foi fazer uma simulação de entrevista comigo e eu fiz com base no que eu tinha de experiência no Brasil. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, não dá certo desse jeito, porque aqui, né, a gente procura, as vagas são diferentes e tal. E ele tem uma empresa, ele faz entrevista, então ele me deu várias dicas. E uma das principais dicas que ele me deu foi: durante uma entrevista, quem tem que conduzir a entrevista é você e não o entrevistador. Cara, na hora que eu vi isso, eu falei, meu, esse cara deve estar, né, pirou na maionese. Como que eu, durante uma entrevista, posso conduzir a minha entrevista? E aí ele pegou, falou algumas dicas que hoje eu faço sempre isso, sempre dá certo, e é muito doido, gente, é muito doido como isso dá certo. Muito doido mesmo. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês. Bom, normalmente aqui, quando você chega numa entrevista, a pessoa ela já tá com o seu currículo, que é igual no Brasil. Aí o vídeo sobre o currículo eu vou postar na próxima semana, porque eu ainda preciso gravar tal. Mas então ela vai pegar o currículo, que normalmente aqui são no mínimo 2 folhas. E aí nesse. Então, assim, tipo, de todas as entrevistas que eu fiz, eu já fiz 4 entrevistas aqui pra minha área, que a minha área é parte de TI e gestão de projetos. Então eu chego lá na entrevista e ela pegou e falou assim: me fala um pouco mais sobre você. Só isso. Uma pergunta, me fale um pouco mais sobre você. E é tipo, cara, e agora? E aí, com base nesse meu amigo, que ele deu essas dicas, o que que ele fala? Que você tem que montar um textinho. O que que é isso? Então, tipo assim, nesse texto, mais ou menos, eu tenho que falar em 1 minuto e 1 minuto e meio tudo que eu já fiz em toda a minha vida. Então, tipo assim, um exemplo. O meu textinho normalmente é assim: oi, no caso não oi, né? Porque eu já me apresentei. Então eu falo assim: eu tenho 7 anos de experiência na área de TI, dentre eles eu conduzi, né? Eu ajudei gerentes de projetos em 2 projetos de grande porte, que ao todo tinha em torno de 30 a 40 pessoas. Eu tenho um BAC, eu tenho um DEP, que aí é o bacharelado, e que aqui são as expressões que tem para formação. Então, eu tenho um tecnólogo e tenho um BAC. Então, basicamente, eu tenho 1 minuto, assim, ela não vai falar, você tem 1 minuto para se apresentar, minha filha. Não. Então, assim, eu já meio que monto o meu textinho em casa. Então, eu já fico pensando, olha, eu vou chegar lá e falo assim, olha, eu tenho um BAC, eu tenho um DEP, eu tenho um BAC, eu tenho um tecnólogo, eu tenho 7 anos de experiência na área e tal. Só que você tem que fazer um textinho bem ligadinho. E aí, o que que vai ser super engraçado? Que o entrevistador ou a entrevistadora com certeza vai fazer perguntas referente ao texto que você falou de início. Então, ele vai falar, legal, me fala um pouco mais sobre esses 2 projetos que você trabalhou, tal. Porque se você está comentando sobre eles, isso quer dizer que eles têm mais importância. Então, onde você trabalhou mais, onde você exerceu mais as vagas que eles estão pedindo, as vagas não, né? Mas as tarefas
referente à vaga que eles estão pedindo. Isso também é uma super diferença daqui. Aqui, normalmente, você sabe o que que é a vaga e quais são as tarefas, o que que vai fazer. Isso, normalmente, quando tá lá para você se candidatar, eles colocam. Então, o ideal é quando você estiver na entrevista, você fale sobre as suas experiências, tentando lembrar um pouco o que que era sobre a vaga, o que que eles estavam pedindo, porque aí ela vai começar a atrelar a vaga a você. E ao mesmo tempo, se por acaso eles estão pedindo alguma coisa, alguma tecnologia, ou enfim, alguma tarefa que você não sabe, você pode comentar. Olha, eu vi que vocês estão pedindo tal coisa, eu não tenho formação nisso, eu não tenho conhecimento, mas para mim não é um problema aprender, não é um problema correr atrás, enfim. Isso eles acham super legal, porque infelizmente aqui cultural, né, deles, as pessoas não gostam muito de estudar. É mais raro você ver pessoas aqui que gostam de estudar, gostam de correr atrás e principalmente, né, que se adapta ao emprego. Aqui eles são muito do tipo, cara, o emprego que se adapta a mim, porque quem precisa de mim é você, não eu, sabe? Mais ou menos assim. Então, eles acham super legal e, cara, assim, eu fui colocando essas dicas que meu amigo me deu e principalmente nessa minha última entrevista, que eu estava mais segura com o francês também, né, tal, eu me senti que eu tava num cafezinho ali, ó, tomando com a pessoa que eu conhecia há anos, sendo que, na verdade, eu tinha acabado de conhecer eram duas pessoas, né, que fizeram minha entrevista. E aí, assim, outra coisa, elas não perguntam, assim, nunca perguntaram, qual que é o seu hobby, o que que você gosta de fazer fora do ambiente de trabalho? Porque, assim, eles são extremamente profissionais. E no Brasil, eu me lembro bastante que nas entrevistas, eles perguntavam, o que que você gosta de fazer fora do trabalho e tal? E aqui eles não vão te perguntar, porque isso é muito nada a ver, sabe? Não é vinculado à vaga, então não tem objetivo. Outra coisa, aqui eu também percebo que as vagas, as entrevistas, elas são um pouco assim mais técnicas, tá? Pelo menos essa é a experiência que eu tive aqui. Então, no caso, depois que eu me apresentei, que eu dei lá meu minutinho lá, dando um geralzão de todo o meu currículo, ela começa a fazer pergunta, questionamentos sobre aquilo ali que eu falei, e querendo ou não, vai vinculando ao currículo, porque ela tá impresso. E aí, ela, tipo assim, sei lá, eu tenho conhecimento em uma ferramenta específica, ok? Então ela começa, sobre essa ferramenta específica aqui, me fala um pouco mais o que que você conhece sobre ela. E aí eu vou falando, olha, no meu trabalho atual, eu sou a que apoia os gerentes de projeto, eu tenho total conhecimento sobre essa ferramenta, e eu começo a jogar algumas coisas técnicas. Então eu falo o nome da ferramenta, eu falo o nome da função. Então, tipo assim, aqui, como eu trabalho para ministério e o meu próximo emprego também vai ser em um ministério, e eu sabia, então eu falei assim, então eu mexo muito com o número SAGIR, e aí eu mexo com a folha de tempo lá do PPM, e não sei o que, no ORIO. Então, assim, eu usei palavras, coisas que ela sabe o que que é. Então, no momento que eu fiz isso, ela falou assim, caraca, essa pessoa ainda não entrou aqui, mas ela tem um conhecimento, nem que seja geral, sobre aquilo ali. Então, isso, assim, ajuda muito também durante a reunião. E, gente, não tenham medo de errar. Mesmo hoje, assim, até hoje em dia, eu tento falar alguma coisa, a conjugação não tá certa, eu tô falando, sei lá, no passado, na verdade eu quero falar ali no futuro. Enfim, não tenham medo de errar. E assim, porque o ideal é você mostrar que você está confiante, que você está passando a ideia. Como também já teve casos que a pessoa falava, eu não entendi, pedi pra repetir duas vezes, e aí na terceira eu falei, caraca, eu tenho que falar alguma coisa. E aí o que acontece? Às vezes eu entendo um contexto, então eu vou tentar vincular a pergunta dela que eu entendi pelo contexto com alguma coisa do que eu sei. Então, assim, essa também é outra dica. Não se prendam muito do tipo, caraca, o que que ela falou, o que ela falou, o que ela falou, em toda a frase. Tenta se prender no sentido, porque às vezes, se você entender o sentido da pergunta, e você responder, ela vai entender que você realmente está entendendo aquela questão, ok? E mesmo se você não tiver entendido, não tenham vergonha ou medo de falar, desculpa, não entendi, você pode repetir? Tá? Do mesmo jeito que durante a entrevista eu falei uma palavra, ela não entendeu, ela pediu para eu repetir mais duas vezes.
porque querendo ou não, o sotaque, o som, a palavra é um pouco parecida com o português, então às vezes eu falei em português e nem sei. Então, só é pra vocês terem uma ideia. Bom, tô tentando lembrar aqui o que mais foi diferente na entrevista, porque eu fiz essa entrevista já tem 2 semanas. Então eu cheguei, eu fiz a apresentação, né, tal. E outra coisa, como eu sabia mais ou menos o que era a vaga, eu tentei sempre vincular o item da vaga, né, as tarefas principais com a vaga com que eu já trabalho, com que eu já trabalhei. Então eu falava, olha, eu tenho experiência em tal coisa. Aí ela falou pra mim, você tem experiência em X? Eu falei, não, não tenho, mas, né, foi o que eu te falei, não tenho problema de estudar, tal, não sei o quê. Mas eu tenho conhecimento sobre tal coisa que vocês não estão pedindo. Talvez isso pode te agregar em alguma coisa na área, tal, para ajudar algum gerente de projeto, por aí vai. Ok? Então isso sempre é legal. O máximo de perguntas assim, diferentes que eles fizeram comparado às outras entrevistas que eu já fiz. Como eu trabalho para a parte de gestão de projetos, ela me perguntou como que eu normalmente trato uma situação onde eu estou falando com o gerente, falando para ele, olha, o jeito correto de fazer isso é assim. E ele vai falar para mim, não vou fazer. Então ela perguntou meio que um caso de uso. Quem é da área de TI vai entender um pouquinho mais. Mas ela quis entender assim numa situação meio que real, ok, ou fictícia no caso, o que que eu faço, como que eu trato isso. Então eu falei como que eu faço. Tipo, olha, normalmente eu analiso sobre o gerente de projeto, porque assim, cada um tem a sua. Ai, meu Deus do céu. Cada um tem sua forma de trabalho, né? Então tem alguns que você tem que provar. Então você tem que realmente provar pra ele o que que é melhor do que o que ele tá fazendo. Tem outros que são mais fáceis, assim, mais maleáveis pra mostrar onde tá o erro que tem que fazer. Enfim, então, assim, então a vaga, as entrevistas aqui, eu acho que elas são mais voltadas, assim, um pouco para a parte técnica. Eles não focam muito, tipo assim, pra saber se você tem filhos, porque eu acho que isso é uma preocupação aí para quem é mulher. Eles não perguntam sobre isso. Aqui também não tem problema de você ser contratado enquanto você está grávida. Tipo, sabe, algumas coisas que tem no Brasil aqui não tem, nesse sentido, assim, de vaga. Enfim, então, tipo, só tô dando uma geralzão pra vocês. Infelizmente, no outro vídeo eu tinha comentado, até mostrado o meu currículo, tá? Enfim. E aí, como deu problema na minha câmera, então provavelmente esse vídeo eu vou deixar pra próxima semana falando sobre o currículo, porque aí eu consigo montar realmente um vídeo melhor voltado para esse tema. Aí eu vou tentar procurar aí na internet também para mostrar para vocês sobre os modelos de currículo que tem aqui em Village Quebec, porque eu não sei se é o mesmo tipo de currículo para todo o Canadá, e também sobre a carta de apresentação. No meu caso, eu não preciso ter essa carta de apresentação, porque eu peguei uma carta de recomendação do meu cliente, mas, de novo, porque minha parte é gestão de projetos, então é um pouco mais crítico aí de mexer com isso. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, sempre fica longo e eu falo muito e eu acho que o tema é legal, então eu falo mais ainda. Gostaria de falar mais, então se vocês tiverem dúvidas ou, sei lá, quiserem alguma dica, me chamem no Instagram, eu consigo sempre responder. Tudo bem que aí eu gravei um vídeo com a Kit semana passada, então assim, minha caixa de mensagem tá bombando, mas eu tô respondendo conforme tô podendo, ok? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, o joinha, seguir o canal e principalmente me chamem no Instagram. Eu adoro falar com vocês. Ok? Beijos. Tchau. Gente. Voltei para falar para vocês que vai rolar um sorteio lá no meu canal do Instagram. Quer dizer, não é o canal, enfim. Mas vai rolar lá no Instagram. Só que só vai rolar se a gente chegar em 2.000 inscritos lá no canal do Instagram. Então, gente, sei lá, se você ainda não me segue, vai lá seguir, aproveita, porque aí deu 2.000, eu vou colocar pra vocês o sorteio. E aí vocês vão ver o que que é. Espero que vocês gostem. É um cadozinho, é um. Ai, gente, esqueci essa palavra em português. É, é um presentinho aí pra vocês que eu quero dar. E, enfim, é isso. Tô só esperando a gente bater os 2.000 pra mostrar pra vocês esse presentinho. E lembrando que esse sorteio vai valer pra todo o Brasil e o Canadá. Ou seja, eu ainda vou pagar o correio pra você receber esse prêmio, ok? Beijos, tchau!